Dia 25 de janeiro. No vídeo de hoje, daremos continuidade à nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Gênesis 51, Êxodo 2 horas e 10 minutos, Mateus 16 horas e 13 minutos, 17 horas e 9 minutos, Provérbios 5 de 1, 6 e Salmos 21 de 1, 13. Prepare sua Bíblia, reserve um tempo de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na Palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. Gênesis 51, Êxodo 2 horas e 10 minutos. Gênesis 51, 26. Versículo 1 Então, José lançou-se sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Versículo 2 Ordenou José aos seus servos, aos médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Versículo 3 Gastaram nisso 40 dias, pois assim se cumpre o tempo de embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Gênesis 51, 26. Versículo 1 Então, José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Versículo 2 Ordenou José aos seus servos, aos médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Versículo 3 Gastaram nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Versículo 4 Passados os dias de luto, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo. Versículo 5 Meu pai me fez jurar, declarando: E eis que eu vou morrer no meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, peço-te que me deixes subir para sepultar meu pai, e então, voltarei. Versículo 6 Respondeu Faraó: E sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar. Versículo 7 José subiu para sepultar o seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Versículo 8 Como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. Versículo 9 Subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Versículo 10 Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intenso pranto, e José fez por seu pai um luto de 7 dias. Versículo 11 Tendo os moradores da terra, os cananeus, visto o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. Por isso, se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Versículo 12 Assim, os filhos de Jacó lhe fizeram como ele lhes ordenara. Versículo 13 Pois o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macela, que Abraão comprará com o campo por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Versículo 14 Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram para sepultar seu pai. Versículo 15 Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Versículo 16 Portanto, mandaram dizer a José: E teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo. Versículo 17 Assim direis a José: E perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou, enquanto lhe falavam. Versículo 18 Depois, vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: E eis-nos aqui por teus servos. Versículo 19 Respondeu-lhes José: E não temais, acaso, estou eu em lugar de Deus? Versículo 20 Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Versículo 21 Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. Versículo 22 José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Versículo 23 Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Versículo 24 Disse José a seus irmãos: Que eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25 José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Versículo 26 Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Êxodo 1 de 1, 2 e 10. Versículo 1 Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um veio com sua família. Versículo 2 Ruben, Simeão, Levi e Judá. Versículo 3 Issacar, Zebulon e Benjamim. Versículo 4 Dan e Naftali, Gade e Asser. Versículo 5 Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito.
Versículo 6 Morreu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Versículo 7 Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8 Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Versículo 9 Ele disse ao seu povo, e eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Versículo 10 Vinde, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e se retire da terra. Versículo 11 E puseram sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os afligirem com suas cargas. E os filhos de Israel edificaram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Versículo 12 Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Versículo 13 Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Versículo 14 Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os obrigavam com dureza. O decreto de Faraó sobre os meninos hebreus. Versículo 15 O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e outra, Puá. Versículo 16 dizendo, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, e se for filho, matai-o, mas, se for filha, que viva. Versículo 17 As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes, deixaram viver os meninos. Versículo 18 Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Versículo 19 Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já dão à luz antes que lhes chegue a parteira. Versículo 20 Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Versículo 21 Porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Versículo 22 Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, e a todos os filhos que nascerem, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas, deixareis viver. O nascimento de Moisés. Versículo 1 Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Versículo 2 E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Versículo 3 Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Versículo 4 A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Versículo 5 Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-lo. Versículo 6 Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Compadeceu-se dele e disse, este é um dos filhos dos hebreus. Versículo 7 Então, disse sua irmã a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie o menino? Versículo 8 Respondeu-lhe a filha de Faraó, e vai. Saiu, pois, a jovem e chamou a mãe do menino. Versículo 9 Então, lhe disse a filha de Faraó, e leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Versículo 10 Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, por que das águas o tirei? Mateus 16, 13, 17 2.9. Versículo 13 Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Versículo 14 E eles responderam, uns dizem, e João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Versículo 15 Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16 Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17 Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Versículo 18 Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19 Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 20 Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo 21 Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Versículo 22 E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Versículo 23 Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, e arreda, Satanás.
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Versículo 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de modo algum passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A transfiguração. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. Versículo 2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Versículo 4. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, e uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Versículo 6. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Versículo 7. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Erguei-vos e não temais. Versículo 8. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: E a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Salmos 21, 1-13. Versículo 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Versículo 2. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Versículo 3. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Versículo 4. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste, sim, longevidade para todo o sempre. Versículo 5. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Versículo 6. Pois o abençoaste para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Versículo 7. Ó Rei, confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Versículo 8. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e a tua destra apanhará os que te odeiam. Versículo 9. Tu os farás como forno aceso, quando te manifestares, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Versículo 10. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência, dentre os filhos dos homens. Versículo 11. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Versículo 12. Porquanto tu os porás em fuga, mirarás contra eles o teu arco. Versículo 13. Exalta-te, Senhor, na tua força, então, cantaremos e louvaremos o teu poder. Provérbios 5, 1-6. Versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Versículo 2. Para que guardes a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Versículo 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Versículo 4. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Versículo 5. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Versículo 6. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Dia 23 de janeiro. Hoje refletimos sobre a força da obediência e da confiança no Senhor por meio da história de José e seus irmãos, o chamado de Jesus para a renúncia e o seguimento fiel, e os conselhos práticos de Provérbios que nos advertem contra caminhos enganosos. Que essa palavra encontre espaço em nossos corações e nos leve a viver com sabedoria e fé. Se ainda não é inscrito no canal, clique no botão para inscrever-se e acompanhe conosco essa jornada diária pela Palavra de Deus.